TV Jet, o canal da palavra, nós estamos no programa Ciência e Fé e estamos aqui no segundo programa, já com a doutora Alessandra, falando sobre o ceticismo e a fé. E no primeiro programa nós falamos muito sobre o olho humano. Ela é médica na área de oftalmologista e ela faz vários congressos e tem muitas informações para nos dar, tá bom? Então está no ar o programa Ciência e Fé. Nós agradecemos a doutora Alessandra por fazer mais um programa conosco, porque o primeiro foi muito legal. Doutora Alessandra, hoje foi uma gravação, né? Foi muito... Está cansada ou dá para mais um programa? Nossa, com certeza. Está falando do que você gosta, né? Com certeza. Então, nós estamos continuando o Ciência e Fé com a doutora Alessandra e nós havíamos parado na conversão de Saulo. Tem alguma coisa a ver com globo ocular isso aí? É o que eu estava falando, é interessante porque Saulo, né, como um grande perseguidor do cristianismo, quando ele se converteu, a Bíblia fala, né, a palavra de Deus fala que as escamas dos olhos de Saulo, né, caíram e aí então ele pôde enxergar Jesus, ele pôde entender que realmente ele estava vivendo aí uma cegueira espiritual. A cegueira natural dele veio para evidenciar uma cegueira espiritual. É algo que eu acredito, né? Como oftalmologista, que Deus ele permitiu algo físico se materializar, porque quando fala que as escamas dos olhos dele, O que poderia caíram, ser essas escamas? Poderia ser, por exemplo, eu não sei a idade, assim, né? Naquela época, Paulo tinha 37 anos. Ele era bem novo, então... Normalmente, a catarata é um processo de envelhecimento do cristalino, que é a lentezinha que a gente tem dentro do olho. Aliás, desculpa, ele tinha mais ou menos entre 27 e 30 anos. Então, ele era bastante novo. Então, assim, não poderia ser uma catarata, vamos dizer assim, fisicamente falando, né? Porque ele era muito novo. Mas eu creio aí que o próprio Jesus, ele permitiu que isso acontecesse para mostrar fisicamente, assim, Saulo, né? Você estava cego. Espiritualmente cego. Eu fiz com que as escamas dos seus olhos, como se fosse uma catarata física, né? E aí, então, a partir do momento que aquilo cai, ele começa a enxergar. O que mais aproxima de uma escama seria uma catarata. Eu imagino que, assim, poderia ser... Se fosse mesmo novo, né? Ou será que assim, a glória de Jesus era tão grande que será que os olhos dele não ficaram danificados? Se você recebe um impacto de iluminação muito forte nos olhos, os olhos também têm uma capacidade disso, não tem? Isso pode causar um ofuscamento, né? Mas eu acho que nesse caso específico, eu acho que foi uma forma de Deus trazer para o mundo físico algo que estava acontecendo. Já estava dentro do coração de Paulo. Exatamente. Quer dizer, ele estava cego pela lei, né? Ele já havia matado vários cristãos. Exatamente. Consentiu no apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir, e estava quase que sofrendo aspirando, né? A Bíblia fala que ele aspirava, os sumos sacerdotes e toda a turma de Paulo queriam realmente perseguir os cristãos ali. Então, ele estava completamente cego. E aquilo foi um marco ódio na vida, né, do apóstolo Paulo. E foi um dos maiores evangelistas. Tem algumas teorias sobre o espinho da carne de Paulo, e uma das teorias é que ele ficou com alguma coisa nos olhos, né? Mas outros falam que era uma depressão, outros falam que era a perseguição dos judaizantes. Bom, a gente não sabe, só chegando lá no céu para perguntar para Paulo como que se procedeu. Mas eu só sei que quando Ananias, imediatamente quando põe, né, que Deus fala, vá até a casa de, não sei se não me engano, Simão, na rua direita, e coloque a mão sobre Saulo, de Tarso, tal. E ele fala, mas Deus, esse cara veio aqui para Damasco para nos matar. Deus fala, não, ele vai ser um vaso usado, né? Quando Ananias coloca a mão sobre a cabeça de Paulo, ele volta a enxergar. Exatamente. Acho que Deus permitiu que ele não enxergasse
para que aquilo fosse um impacto na vida dele, para que ele realmente percebesse que ele tinha que mudar a trajetória de vida dele. Já no caso de Jacó, no caso de Isaac, quando Jacó engana ele não estava enxergando mais. Poderia ser uma catarata ou alguma coisa assim. Eu imagino, até pela idade, né? Isaac já estava bastante... Já era avançado, né? Já tinha uma idade bastante avançada. E pelo relato da Bíblia, né, eu creio que aquilo já era uma catarata, sim, por causa da própria idade mesmo. Até porque ele pede, então, para que ele se aproxime, né, Jacó enganando Esaú, né, a mãe já preparou. O cheiro, né, os pelos. Então, Isaac, ele ia identificar, né, o filho através dos outros sentidos, porque realmente a questão visual dele estava bastante prejudicada. A criança já com 2 meses de idade, por exemplo, ela tem jeito da gente saber cientificamente se ela já enxerga o vulto, ou ela já enxerga a mãe, ou ela sente a mãe? É interessante porque a criança, a gente tem alguns testes assim, subjetivos, né, que a gente pode fazer na criança. E os testes que são desenvolvidos para os bebês, eles são muito baseados, até a partir dos 6 meses de idade, né, que é o que a gente consegue realmente tentar quantificar isso um pouco, alguns testes são baseados em rosto, né, em rostinhos. Por quê? Porque se a gente pensar bem a criança, qual que é o primeiro contato visual da criança? É o rosto, né? É com a mãe, é com o rosto da mãe, que é a primeira coisa que ele vai começar, a interação, né, visual, aí no caso inicial seria com a mãe, né, com o rosto. Então, a gente tem alguns sinais de que a criança está enxergando, né? A percepção da luz, de contraste, isso tudo dá para a gente alguns sinais de que o desenvolvimento visual, dentro daquela idade, ela está dentro do esperado. E a luz, né? A Bíblia fala, né? Haja luz. A Gênesis, ele é todo baseado na luz, né? O Espírito de Deus movia sobre a face das águas e disse Deus, haja luz, né? E houve luz. O cérebro, ele capta, né, o olho capta e envia para o cérebro lê a luz. Mas o olho, ele sente a luz, né? Sim. Algumas pessoas, mesmo que elas não consigam, vamos dizer assim, quando a gente pergunta, às vezes, para um paciente que tem uma baixa de visão, às vezes, ele não identifica o objeto, mas ele consegue te falar se ele percebe ou não a luz. A luz seria o último estágio de perda da visão. E, às vezes, o fato dele perceber a luz, por incrível que pareça, a gente acha que é uma coisa tão, né, pouca, né? Mas, às vezes, o paciente te relatar que ele percebe luz, aquilo para ele já é uma... Já é uma alegria. Já é uma alegria, uma coisa muito importante. Porque tudo, né, assim, tudo em Deus, ele é baseado na luz, né? Todo o livro de Gênesis, o próprio Deus é luz também, é glória, né? Quando a gente fala assim, glória a Deus, nós estamos falando assim, Deus cheio de luz, de graça, de amor, de tanta coisa. Mas, doutor, eu queria agora passar por um debate aqui com você. Vamos lá. Sobre um assunto que está muito, muito, muito na mídia aí, que é sobre a experiência de quase morte. Né? Nós temos o lado cético, que fala que isto é uma experiência do cérebro, é uma experiência normal, natural. E nós temos o lado espiritual, religioso, que fala que realmente que tem uma vida após a morte, que nós experimentamos isto. Você, e aí? Você é doutora, você é líder espiritual. Como é que você vê isso? Eu vejo, pastor, que isso é um conjunto, sabe? Eu acho que tem um lado aí de uma percepção, porque a gente tem um mundo físico que a gente percebe. E nós, como cristãos, nós entendemos e cremos que existe um mundo espiritual. E o mundo espiritual, às vezes, ele é mais real do que o mundo físico. Né? Quando a gente tem essa percepção, é algo que realmente só pode vir de Deus. Eu acho que essas experiências, né, que muitas pessoas relatam,
Claro que são algumas percepções também, vamos dizer assim, de várias pessoas que estão em coma, elas têm a consciência, às vezes, quando alguém vai conversar com a pessoa, ela entende, ela escuta. Então, eu acho que tem um pouco a ver com a questão biológica, né, do cérebro, das percepções, e tem, às vezes, um pouco a ver também isso é uma opinião pessoal, né, eu não posso generalizar, mas eu acho que tem, talvez, aí uma percepção do mundo espiritual. O cérebro pode ter uma reserva, mesmo o coração parando de bater, ele pode ter uma reserva de consciência, será? Porque, mais ou menos por aí, muitos cientistas falam que há áreas... Quanto do cérebro é conhecido, fisicamente falando? Porque alguns falam que é 14%, 4%. Assim, no geral, eles falam que nós conseguimos utilizar o nosso potencial em torno de 10%, quer dizer, tem muita coisa aí que eu acho que ainda está para ser descoberta, até mesmo a nossa percepção e mesmo o quanto a gente consegue utilizar. Por isso que existem pessoas que são ditas aí como superdotadas, talvez elas tenham aí, eles estudaram até o cérebro de Einstein depois que ele faleceu, para ver se tinha alguma diferença anatômica, considerando aí um cérebro normal. E eu acho que não algo... era, né? Era normal. Não, era normal. Porque realmente tem muitas experiências, eu li sobre isso, que muitas pessoas relatam mais ou menos a mesma coisa. Eu estava numa espécie de túnel e vi uma luz. Eu, conversando com você aqui agora, é mais ou menos o que eu penso também. Eu acho que tem uma reserva de consciência na pessoa, até, talvez, para ela arrepender de alguma coisa, Deus pode dar uma segunda chance para ela, mas que ela tem uma reserva também de luz, de alguma coisa desse cérebro desconhecido que nós não temos. Tem esse lado natural, assim, eu particularmente acho, né, estou colocando aqui a minha posição, que é muito parecido o que elas relatam. Eu estava andando e vi uma luz. Né, você já viu algum programa? Estava andando e vi uma luz, estava andando e vi uma luz. E realmente é algo muito polêmico, porque não existe ainda uma explicação do ponto de vista científico dessas experiências, né? Eu não vi ninguém falando assim, eu estava andando e vi um capeta, vi um chifrudo, vi uma coisa assim, todo mundo vê uma luz. Ou essa luz é só para aqueles que conhecem a luz, ou também ninguém fala, eu vi um monstro, não. É uma luz. Pode ser que haja uma reserva, mas eu vou dizer, depois a doutora Alessandra vai falar também, da posição dela sobre a experiência de quase morte, depois do intervalo. E se você já teve, ligue para o canal JET, mande um e-mail para nós, uma experiência de quase morte, para que a gente possa dar o seu testemunho. Até daqui a pouco. Continuando o segundo bloco agora do programa Ciência e Fé com a doutora Alessandra, oftalmologista, nós estamos falando da chamada EQM, experiência de quase morte. Nós estamos falando de uma reserva do cérebro. Há uma possibilidade disso, né? Isso tudo são hipóteses, né? Hipótese, né? Assim, a minha opinião pessoal é que realmente existe aí algo que, como o senhor mesmo já falou, pastor, uma reserva, algo aí do inconsciente da pessoa, de uma percepção mesmo, que às vezes a pessoa não esteja com um nível de consciência, né? Existe algo aí, e eu creio, algo natural, e eu creio que existe algo também. Aí dessa segunda parte, algo espiritual. Sim. Eu li o livro do doutor, não me lembro agora, um neurocientista americano, ateu, que teve uma experiência dessa, e ele tem umas coisas muito interessantes, porque ele passa uns 3 ou 4 dias nesse tempo, né? Porque lá no céu, se a gente for entrar a falar do tempo no céu aqui, aí esse programa não vai terminar, porque nós vamos entrar no tempo eterno. Mas no tempo dele aqui, deve ter sido 3 ou 4 dias, ou uma semana, não me recordo. Mas olha que coisa interessante, olha que coisa impressionante que esse neurocientista, ele fala no livro dele.
ele fala que depois que ele andou e viu os céus que ele andou, e tinha uma criança no céu mostrando as coisas para ela, mostrando o trono de Deus, mostrando a figura de Jesus, enfim. E ele, no final da entrevista, no final do que ele estava conversando com essa criança, a criança fala para ele: eu sou aquela irmã sua que morreu recém-nascida. E ele não sabia dessa irmã, porque parece que os pais foram separados, e ele não sabia que houve essa irmã que tinha morrido. Não me recordo direito, parece que ele não sabia, que depois que ele volta, é que vai perguntando, quer dizer, a criança morreu, né, recém-nascida, logicamente todo recém-nascido, ele vai para o céu. Nós cremos assim, a Bíblia fala isso, né? Jesus deixa bem claro isso. E essa criança lá, ela, não sei como é o crescimento do céu, mas Deus, para que não houvesse dúvida nenhuma de que ele teve uma experiência que ia mudar a vida dele, que ele estava realmente morto, mas que Deus deu uma nova chance para ele, indo ao céu, para ele voltar e continuar o trabalho dele. Ele conhece uma irmã que ele não sabia que existia. Olha que coisa interessante. É interessante. Não é uma experiência quase morte, mas a gente pode ver na Bíblia que pessoas tiveram essas experiências extrasensoriais. Mesmo, né? Não é quase não, né? Por exemplo, a gente pode citar aí a visão que o apóstolo João teve em Apocalipse, né? Também chamado de o livro da revelação. Que é exatamente o que? Ele foi arrebatado do corpo físico dele e levado para uma situação de revelação de Deus no mundo espiritual, algo que ele nunca tinha visto. Ele fala que foi levado aos céus mesmo, né? Então, eu creio que Deus pode, às vezes, permitir, como Ele já permitiu em algumas situações, dentro da própria Bíblia, a gente vê esses relatos. O próprio Paulo fala, eu fui ao paraíso e escutei coisas inefáveis, assim. Nós não temos, Paulo falou, nós não temos substantivos para descrever o que vemos. Exatamente. Olha o cérebro aí de novo. Não temos um substantivo para descrever o que nós vemos. Olha, é muito interessante o mundo espiritual, como que ele passa pelo olho, como que ele passa pelo cérebro. E agora, né, eu sou cristão, você também, a gente crê em corpo, alma e espírito. Exatamente, né, essa tríade aí. E será que é tão importante, né, pastor? Porque muita gente, eu falo até como médica, a gente procura, às vezes, cuidar do corpo, né, academia, alimentação, a gente cuida da alma, a gente procura, né, ter os nossos momentos de lazer, a gente ter uma boa saúde mental, mas e o espiritual, às vezes, está ficando muito aquém do que a gente deveria. A gente precisa cuidar do nosso... né, assim, do espiritual também. Esse espírito, né, nós chamamos de espírito humano, né? Nós cremos, né, nessas três partes formadoras do homem, corpo, alma e espírito. Esse espírito, ele está ligado ao cérebro, né? Nós não teríamos condições de ouvir de Deus como nós escutamos de Deus. Você, quando lê a Bíblia, você entende uma coisa fantástica, que é uma informação de Deus que é captada. Parece que nós temos um olho espiritual. O que você acha disso? Com certeza. Aí nós vamos longe agora, hein? Seja os olhos do seu interior abertos, né? Paulo ora pelos, acho que é Filipenses, quer dizer, esforçai-vos para serem abertos os vossos olhos espirituais, para que o seu entendimento alcance o amor de Deus e para que possa entender a superioridade da sabedoria dele, toda a percepção. Olha que coisa impressionante, como que nós temos olhos espirituais. Exatamente. Foi a experiência que o apóstolo Paulo teve. Quando caem as escamas, na verdade, Deus estava abrindo os olhos espirituais para que ele pudesse entender qual era o propósito de Deus na vida dele. Então, quando nós convertemos, é aberto também o nosso olho espiritual. Exatamente. E junto com o olho natural, esse olho espiritual nosso, ele capta as revelações de Deus em algum instante aqui na... É verdade.
Tem que ter, realmente tem que ter essa conversão aí, essa busca, né, genuína. E eu falo que a conversão, ela é algo que vem, a própria Bíblia fala, que vem de dentro para fora, não é algo imposto, né? Eu acho que cada um tem que ter a sua experiência com Deus, tem que buscar ter essa experiência com o Senhor. E realmente a gente vê que a nossa vida muda, assim como a gente vê na vida dos apóstolos, na vida de tantos homens e mulheres de Deus, a gente vê nas nossas vidas também. Essa mudança genuína, né? O que aconteceu com você, né? De repente, piscou eu vim do ateísmo, né? um olho espiritual para o cristianismo. aqui, né? Aí os meus olhos aqui espirituais cima, né? foram abertos. Captou alguma coisa poderosa dentro de você. É impressionante. É verdade. A conversão é um milagre, né? É. Vocês médicos, né? Antes de converter, você devia estar pensando, esse povo é maluco, esse povo é doido, né? A gente tem, às vezes, uma visão, vamos dizer assim, deturpada do Evangelho, porque as coisas de Deus, elas são loucuras para o mundo, né? A nossa fé, ela é baseada exatamente naquilo que a gente não vê, né? O que é fé? Né? Qual que é a definição de fé? É aquilo que a gente não vê, né? Exatamente, é você crer em algo que você ainda não experimentou, algo que você não viu. É algo que vem de Deus, é essa confiança de que a nossa vida, ela não é... a gente não nasceu por acaso, todos nós temos um propósito aqui na Terra. Deus nos criou com um propósito e cabe a cada um buscar realmente essa conversão, essa mudança aí, para que o propósito de Deus ele possa realmente se manifestar na nossa vida. Interessante que você estava falando de Apocalipse, né? João, ele é levado aos céus, tem a revelação do livro de Apocalipse, quer dizer, o olho dele fica aqui. Exatamente, o físico ficou aqui. O olho dele fica aqui, quer dizer que nós temos um olho espiritual. Exatamente. Né? Paulo fala que esse corpo será semeado corruptível e será semeado em nós um corpo incorruptível. Nesse corpo incorruptível, né, ele vê Jesus montado num cavalo. Parece que tem realmente essa semelhança desse corpo que nós temos aqui. E tem um olho, porque ele enxerga o rio da vida, ele enxerga o trono de Deus, ele enxerga a água que desce, ele enxerga a árvore da vida, ele enxerga os querubins, que já não tinha essa mesma forma dele, mas que eram seres que ele chama de seres viventes, né? Um com face de leão, outro com face de boi, uma com face de cordeiro, outro com a face humana. Ele enxerga os 24 anciãos que pareciam ser aqui igual nós, né? Representando as 24 horas do dia, representando os 24 tons e semitons maiores e menores que tem na música, representando os 12 do Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, mais 12 do Novo Testamento. Quer dizer, ele foi enxergando tudo isso e o anjo fala, olha para isso agora. Aí eis que veio um anjo que tocou a primeira trombeta. Quer dizer, ele estava vendo tudo, só que o olho dele estava aqui embaixo. Isso é que é fantástico na experiência de João de Apocalipse. Isso é que é fantástico, que ele vai vendo tudo. E ele vê cenas que ele não compreende. Ele vê, por exemplo, ele vê o passado, o presente e o futuro juntos. Coisa que nesse olho humano a gente não consegue ver. Porque ele vê a cena que Jesus ainda estava chegando no céu e ainda estava trazendo o sangue dele, porque ninguém havia ser digno de abrir o livro. Quer dizer, ele vê passado e presente tudo junto. Exatamente. É algo, é um mistério, né? É algo de Deus. O Apocalipse tem que ser revelado para nós. E como, fazendo a última pergunta agora, como que o médico cristão, né, a ética dele, assim, até onde vai a ética, até onde vai a fé? Você, como cristã, está atendendo uma pessoa. Você sabe que na medicina não tem cura mais para ela. Né? Você citou que você orou com o teu esposo, né, que é o pastor Pasqualini, e vocês oraram por aquela pessoa e ela voltou a... Assim, você teria coragem no seu consultório de não ter mais possibilidade nenhuma de expressar isso? Eu acho que nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Quando a gente vê, por exemplo, o Evangelho de Lucas foi um médico, né? E Lucas, ele não vivenciou, ele não viu Jesus, mas ele relatou no Evangelho dele aquilo que, por ser próximo do apóstolo Paulo, ele relatou com muita riqueza de detalhes. Lucas, ele era grego,
Então, o grego, ele tinha... A Grécia, ela foi um grande berço da matemática, da filosofia, da ciência. E da medicina, né? Que é Exatamente. o Então, patrono o grego, da medicina ele sempre foi... buscou a perfeição humana, né? O homem perfeito. E Lucas, ele traz, no evangelho dele, essa perfeição. Ele mostra, como grego, que Jesus é o homem perfeito. Então, ele traz uma riqueza de detalhes, ele mostra Jesus como a humanidade de Jesus, a preocupação de Jesus com os doentes, com os pobres, com as pessoas sofridas. É o que mais fala filho do homem, né? Filho do homem. Exatamente. Então, eu acho que a gente traz como médico isso também para o nosso dia a dia, essa humanidade, né? Essa preocupação em ver o outro, porque nós somos filhos de Deus. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Então, se eu estou cuidando de um próximo, foi alguém que Deus criou. Eu não sou mais importante do que ninguém. Então, eu acho que essa preocupação, essa humanidade aí, essa questão de ver o próximo com um olhar mais... de amor, né? De amor, eu acho isso importante. E se realmente, assim, se for necessário orar com a pessoa no consultório, se Deus me der essa direção, eu faço isso, falo do amor de Deus, porque eu acho que é o papel de todo cristão aqui nessa terra. É a gente trazer aí o evangelho, né? O evangelho de amor, de paz, o evangelho de cura para as pessoas. Interessante. A medicina, ela é uma função sacerdotal, né? É, exatamente. Eu brinco que é um ministério, né? É um ministério de Deus. É um ministério de Deus. Olha quantas vidas que você pode salvar, né? Você, pelo que você está me dizendo, você não tem... Você você não atende só pelo teu sustento financeiro, mas você, quer dizer, seu coração compadece. É algo que vem de dentro, é o amor, né? Deus coloca dentro da gente eu falo que é um dom, né? É um dom que Deus me deu e eu agradeço Ele por essa oportunidade, né? De ter me dado essa profissão que é tão, né, bonita. Tem que amar muito, né? Tem que amar. Realmente que você vem acompanhando é o dom supremo, uma pessoa, né? É o amor. Você vem acompanhando uma pessoa ali, 2, 3 anos, você vem... Não tem jeito de você... Você, como cristã, não tem jeito de você não entrar no problema dela, né? Não. É claro que a gente, assim... Às vezes eu chego em casa, eu comento com meu marido algum caso que às vezes sensibiliza a gente um pouco, e eu oro pelos meus pacientes, que Deus me dê a sabedoria, o equilíbrio, né? De eu poder usar a medicina, o conhecimento que me foi dado de uma forma eficaz. Então, eu acho que a gente, como independente da área, né? Seja na medicina, seja, né? Independente de onde a pessoa for atuar, a gente tem que entender que é um ministério que o Senhor nos deu. Então, doutora Alessandra, finalizando nosso programa, eu gostaria, a gente está falando aqui sobre amor, né? Começamos em ciência e fé e terminamos em amor, né? Há uma unção gostosa aqui de amor nesse lugar. Você poderia orar pelos seus colegas que estão nos vendo agora em qualquer área da ciência e também por pessoas que estão enfermas, né? Eu estive no hospital há pouco e é realmente muito horrível, né? Ficar no hospital... Vamos orar por aqueles que estão nos escutando nos hospitais, para ver que você é uma médica, mas que você crê num Deus que cura. Você poderia orar? Amém. Eu quero orar por você agora, profissional da área da saúde, que lida com vidas, né? Independente aí da sua área, seja médico, enfermeiro, nutricionista, dentista, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te usar mesmo como instrumento dele, um instrumento de amor, de cura, de salvação, e que Deus possa a cada dia acrescentar mais e mais, te dar mais conhecimento na sua área, e que você seja sempre uma bênção na vida das pessoas que Deus vai colocar na sua frente. E quero orar por você também, que se encontra aí, às vezes, num leito de hospital, se encontra enfermo, às vezes, em casa, que o Deus da cura, que o médico dos médicos, Jesus Cristo, ele possa entrar agora aí, onde você está, e trazer a paz que excede todo entendimento, trazer a cura, tirar aí tudo de ruim que você está sentindo agora, que Deus possa passar o bálsamo de Gileade, te curar e te dar a esperança de que existe um Deus, existe um Jesus que, assim como no passado ele curava, ele continua curando ainda hoje. Entrega o seu coração, entrega a sua vida a esse Jesus
e que ele possa realmente aí mudar a sua vida, como ele mudou a minha vida, como mudou a vida do pastor Silvério, que ele possa mudar a sua vida. Em nome de Jesus, eu faço essa oração. Amém? Amém, amém. Nós terminamos assim mais um Ciência e Fé, sob a direção aqui do pastor Ismael e sob a presidência do pastor Jorge Linhares. A TV Jet te agradece. Fique conosco nessa audiência e fique ligado aí que muito mais adentro aí do dia e da noite você vai ter muito mais da TV Jet. Paz e que Deus te abençoe.